Boa noite, Fernanda. Sou Bruno do Reforço. Tô passando para gravar um vídeo rápido para a prova amanhã de física com o assunto de óptica, certo? Então, quando nós falamos de óptica, eu separei aqui no livro da tia um estudo aqui prévio da parte de reflexão da luz, leis da reflexão, você me mostrou hoje no resumo, você anotou no caderno. Aí aqui, nesse primeiro bloco, eu vou comentar rapidamente do assunto e eu vou gravar um outro vídeo só de questão, certo? Para você ver como é que cai nas provas. Então vamos lá. Reflexão da luz. Quando a luz incide sobre uma superfície que separa dois meios e retorna ao meio original, diz que ela sofre reflexão. Esse fenômeno óptico é dividido em dois tipos. Então, a reflexão, novamente, é quando a luz ela vai numa superfície que separa os dois meios e ela retorna ao meio original. É diferente da refração. Quando você for ver a refração, você vai, que o professor vai explicar na escola, na refração a luz ela passa por essa superfície e ela se ramifica, se separa. Pode até mesmo ocorrer o caso de se separar em diferentes cores, certo? Que é a refração da luz. Na reflexão, não. Na reflexão, a luz ela vai na superfície e ela retorna ao meio original, sem o que? Se ramificar, tá certo? Cuidado para não confundir com refração. Uma coisa é reflexão, outra coisa é a refração. Eu tenho dois tipos de reflexão. A difusa, que é uma reflexão produzida por todos os corpos que não apresentam uma superfície polida como um espelho. E eu tenho a reflexão regular, que tem livros que chamam de reflexão especular, como é aqui o caso. Especular, viu? Não é espetacular, não. Então, na reflexão especular ou a regular, que é a mais conhecida, ocorre quando o feixe incide sobre uma superfície polida e volta regularmente para o meio original. Então, por exemplo, se o feixe incidente for formado por raios de luz paralelos, o feixe refletido também será. E esse tipo de reflexão permite o quê? Imagens, certo? Permite as imagens. Vamos para as leis da reflexão. Primeira lei: o raio incidente arreta normal a superfície refletora no ponto de incidência e o raio refletido sempre permanecem no mesmo plano geométrico. Eles são coplanares. Essa é a primeira lei. Na segunda lei, o ângulo de incidência I é sempre igual ao ângulo de reflexão, R, que é aquele lá que você deixou anotado no resumo, I igual a R. Então, ó, o raio incidente, ele chega na superfície refletora e depois ele meio que volta. Ele vai e volta em outra direção. Ele não se ramifica, não se separa. O raio vem, toca aqui, ó, no ponto P e depois, ó, vai-se embora. Sai de banda. No momento que o raio toca no ponto P e depois vai-se embora, aqui no meio eu crio um ângulo, dois na verdade, né? Eu crio dois ângulos aqui que são coplanares, ou seja, estão juntos. É isso mesmo? Eu acredito que sim, viu? Perdoe se errar, viu? Mas eu acredito que é por aí mesmo. Eu tenho dois ângulos aqui, ó, o I e o R, que ficam juntos e unidos. E aqui é que eu aplico a segunda lei da reflexão, onde o I é igual ao R, porque estão no mesmo patamar. No mesmo patamar. E aqui eu tenho, ó, essa ramificação que é o N, que a gente usa nas provas para calcular, certo? Então, ó, novamente, eu tenho um raio incidente, toca no ponto P, sobe o raio refletido, sai de banda, e nesse espaço de tempo,
Eu crio bem aqui, ó, dois ângulos, o I e o R. O Batman e o Robin. O Tom e o Jerry. Bob Esponja e Patrick. Crio o I e o R, que é a dupla dinâmica, onde o I é igual ao R. Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, são conceito de reflexão, as leis da reflexão, e agora a gente vai para o espelho plano. Então, o que é o espelho plano? Um espelho plano é formado por uma placa de vidro sobre a qual é colocada uma fina película de prata, chamada de superfície refletora. Em um espelho plano, o vidro protege a superfície refletora contra danos que possam ser causados pela ação do ar e da umidade. Anote isso aqui, ó, no resumo. Em superfícies irregulares não há formação de imagens, visto que falta regularidade na reflexão. Que eu não lembro se no resumo está isso aqui, a questão das imagens, que costuma cair em prova. Chega na alternativa dizendo assim, que nas superfícies regulares não há formação de imagens. Errado. Em superfície regular, eu consigo formar imagens. Aqui, ó, reflexão regular. Agora, quando eu tenho uma superfície irregular, eu gero uma reflexão irregular. E na reflexão irregular, não há uma formação adequada de imagens, porque falta regularidade na reflexão. Então, é bom anotar isso no resumo e levar para a prova. Então, repara. Olha o raio incidente. A gente chama o raio incidente de RI. Então aqui eu tenho um feixe de luz, ó. Pum, 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 pum. Passa por essa superfície rugosa. Aí olha só que coisa. O raio incidente, ele chega. Quando ele bate na superfície irregular, ele volta. Ele volta todo doido, ó. As setas tudo doido, ó. Uma seta vai certinha, a outra já vai torta, a outra vai torta para cima. Essa já vai pro outro canto. Essa aqui já tá perdida, não sabe mais nem por onde vai. E essa outra aqui tá achando que tá indo certo, mas tá errado. Certo? Então, ó, no espelho plano, quando eu tenho uma superfície rugosa e irregular, eu gero uma reflexão irregular. Eu gero essas setas, ó. Agora, olha o que acontece quando eu tenho uma superfície adequada. Bem aqui, ó. O raio de incidência é encaixado certinho com o raio refletor. Olha mesmo, ó. Vou até deixar o celular deitado para você ver. Olha mesmo. Ó, o raio incidência, ó. Chegou, bateu na reflexão e volta normalmente. Ó, como reflexão, ó. Raio de incidência, chegou, tocou e subiu. Certinho. Reflexão, ó, especular. Em superfícies irregulares, há a formação de imagens, visto que existe uma regularidade na reflexão. E é uma superfície o quê? Polida. Aqui, ó. Polida, tá certo? Voltando, vamos agora para a construção de imagens nos espelhos planos. Então vamos lá. Observe um ponto objeto O real, luminoso, posicionado diante de um espelho plano e emitindo luz em todas as direções. A luz, Fernanda, no caso, serão essas setas aqui, ó. São essas setas aqui, certo? Conforme indica a figura a seguir. Então, novamente, ó. Tu tá vendo esse ponto preto aqui? Esse ponto é um ponto O. Essas setas que estão indo para todo canto são as luzes. E essa barra metálica aqui, que tem esses feixes aqui, ó, parecendo pente de cabelo, isso aqui, na física, é o desenho do espelho, certo? Então vamos lá. Note que a parte de trás do espelho, à direita, ó, aqui é a parte da frente do espelho e aqui, onde tem esses feixes de pente de cabelo,
é a parte de trás. Então, ó, a parte de trás do espelho é marcada por prolongamentos. O que é que seriam os prolongamentos? Essas setinhas aqui, ó, tracejadas. Essas setinhas tracejadas são os prolongamentos, que meio que imitam as luzes reais que saem do ponto O, certo? Pronto. A imagem O aspa, aqui ó, que é desse outro ponto aqui, é encontrada e é resultado do prolongamento dos raios refletidos. Então repara, eu tenho esses dois raios aqui, ó, que eles tocam no espelho, e quando eles tocam no espelho, é como se houvesse um outro ponto que realiza os prolongamentos na mesma direção dos raios de luz, certo? Então, a imagem O traço é encontrada e é resultado do prolongamento dos raios refletidos, caracterizando uma imagem virtual. Olha que interessante, ó. Eu tenho um ponto O que emite esses raios tudinho de luz, parecendo uma estrela, toca no espelho e gera como se fosse um clone, que, através de prolongamentos, tenta refletir as luzes na mesma direção. Até o ponto aparece igual, ó. Ponto preto. Certo? Aí vamos lá. Isso aqui cai muito em prova, que são as imagens enantiomorfas. Aí o que é isso? Fernanda, imagine que você está num carro com seu pai, com seus irmãos e com sua mãe. Vocês passam perto de uma ambulância. Eu não sei se você percebeu, mas quando você olha para a ambulância através do retrovisor do carro, você nota que o nome ambulância está escrito meio estranho, ao contrário, sem ser de cabeça para baixo. Por que isso acontece? Porque quando você olha para o retrovisor, que no caso é o espelho, ele reflete a imagem da ambulância, ele toca o raio de luz para a ambulância, isso, levando em consideração o raio de incidência da luz do sol. Aí existe o contato, isso tudo no retrovisor, né? Você olha para o retrovisor, o sol olha também. Então, no momento que acontece os cruzamentos no retrovisor do carro, a ambulância que está por perto, o nome fica ao contrário. Não fica em cabeça para baixo, não, fica ao contrário. Você vê que o nome fica igualzinho, ambulância, mas fica ao contrário o nome. Fica o nome invertido. Então, isso é um fenômeno na física que caracteriza uma imagem enantiomorfa. E cuidado que isso cai em prova, certo? Cuidado que isso cai em prova. Então, vamos para frente. As imagens formadas em um espelho plano são enantiomorfas, ou seja, invertidas da direita para a esquerda, mas não de baixo para cima. Assim, a imagem espelhada na mão esquerda é a mão direita, mas a imagem dos pés não corresponde à cabeça, certo? Então, cuidado que isso costuma cair em prova. Vamos passando para frente? O campo visual. O que é o campo visual? Chama-se de campo visual de um espelho plano a região que pode ser vista por um observador usando a reflexão do espelho. O procedimento mais prático para a determinação do campo visual é construir a imagem do ponto O. Pronto, aqui, ó. Tá aqui o ponto. Na figura definida por O traço. Pronto. Simétrico de O e uni-la às extremidades do espelho plano E. Então, ó, aqui, ó, é o espelho plano, certo? Vamos ter esses feixes aqui, parece pente de cabelo. Então, aqui, ó, é o E. Toda a região destacada na figura faz parte do campo visual que o observador tem no espelho. Então, o campo visual, no caso, seria essa região aqui em cinza, certo? E um objeto colocado em qualquer ponto nessa região será visível ao observador no ponto O. Então, a região destacada é isso aqui, Fernando. Então, isto aqui que está em cinza é o que a gente chama de campo visual. Costuma cair em prova? Mais ou menos. Mas, caindo em prova, você já sabe identificar, certo? Então, essa região destacada aqui é o
é o campo visual. Vamos lá, espelhos esféricos. Existem dois tipos principais, o côncavo e o convexo. No espelho côncavo, a superfície refletora é a interna. Então, eu tenho um ponto aqui. É como se um ponto estivesse dentro do prolongamento circular e o espelho, e os feixes, os pentes de cabelo, são para fora, no espelho côncavo. E no convexo, eu tenho o mesmo ponto no prolongamento circular, só que o espelho está ao contrário. Então, os feixes de pente de cabelo é para dentro. É a principal diferença de espelho côncavo e convexo, para a gente não esquecer. No côncavo, o pente de cabelo é para fora e no convexo é para dentro. Pronto. Elementos de um espelho esférico. Pronto. Isso aqui costuma cair em prova. O C é o centro de curvatura do espelho, que é esse ponto aqui. O V, que é o vértice do espelho, que é esse ponto aqui. CV, que é o raio de curvatura. CV. EP, que é o eixo principal, aqui, ó, que fica por fora do espelho esférico. O ES, que é o eixo secundário. E o ACD é a abertura do espelho. Então, ó, ACD é uma semicircunferência. Eita, olha a geometria aqui, olha. Ai. ACD é a circunferência, certo? Foco da imagem do espelho esférico, que é o ponto de encontro dos raios refletidos ou dos seus prolongamentos. Então, no espelho côncavo, que tal para fora, eu tenho um ponto O, emite os raios de luz, toca no espelho e a reflexão para dentro, certo? A reflexão para dentro, partindo do referencial do ponto F. Já no espelho convexo, como é o espelho de dentro, a luz bate no espelho, volta e bem aqui, ó, eu consigo prolongar um ponto F imaginário, que meio que tenta reproduzir as luzes que saem para fora. Então isso aqui é um espelho e aqui é um espelho. As luzes, elas meio que vão, ó, é meio que as luzes elas saem dentro do próprio espelho esférico. E no convexo não. No convexo a luz é externa e fica externa por assim mesmo. Então, ó, o foco do espelho côncavo é real, espelho convergente. E do convexo, virtual, espelho o quê? Divergente. A distância entre o foco e o vértice do espelho é chamada de distância focal, o F. Raios notáveis. Os raios notáveis não são os únicos que ocorrem em um sistema óptico, mas como o próprio nome diz, eles se destacam dos outros pela facilidade de traçá-los e por seguirem sempre a mesma trajetória. O objetivo aqui será desenhar pelo menos 2Ds em cada situação. Esses raios podem ser identificados das seguintes maneiras. Aí aqui eu vou dar uma passadinha, não costuma cair muito. Ah, rapaz, olha o exemplo, olha. Eita, coisa boa. Rapaz, o desenho. Tá bom. Tá bom. Todo raio paralelo ao eixo principal do espelho esférico reflete-se passando pelo foco 1. Tá bom. Então, Fernando, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar aqui bem pausadamente os números. Ó. Os números. E a gente vai voltar para cá. Para você interpretar os números aqui, para a gente ganhar tempo. Certo? Pronto, foi. Vamos lá. Condições de nitidez de Gauss. Os raios de luz devem ser pouco inclinados em relação ao eixo óptico principal. E os raios de luz devem incidir próximos ao vértice do espelho. A partir de agora, serão considerados apenas os espelhos esféricos de Gauss. Neles, a distância focal é F, que é igual a R sobre 2, em que R é o raio de curvatura. Esse R aqui, ó. Geralmente a questão dá, quando cai em prova. As questões já dão automaticamente. É só
interpretar, aplicar na fórmula e correr para o abraço. Construção da imagem fornecida por um espelho esférico. Vou deixar aqui os exemplos para você dar uma olhada. Aqui, ó. Pô, bem legal, viu, os exemplos. Poxa, vai ajudar muito para entender. Legal. Ó. Muito bom. E para terminar, isto aqui, ó. O espelho convexo é usado em grandes centros comerciais devido ao maior campo visual que oferece. Após a explanação anterior, algumas conclusões podem ser elencadas. Pronto. Isso aqui é importante, viu, Fernanda, para a prova. Vamos lá. Uma imagem real está localizada na frente do espelho e pode ser projetada sobre um anteparo, que é uma tela, colocado na posição em que ela se forma, pois é constituída pela interseção dos próprios raios de luz. Isso é a imagem real, certo? Na virtual, ela está localizada atrás do espelho e, embora possa ser visualizada, não é constituída por luz, e sim pelos prolongamentos dos raios. Então, todos os casos descritos, que foram aqueles que a gente viu, são para objetos reais. Então, por exemplo, você se olha no espelho. Quando você se olha no espelho, você vê uma projeção sua no espelho, certo? Que faz parte de um objeto real, certo? Então, você se olha no espelho, você vê a sua projeção. Beleza? E aqui é a equação conjugada de Gauss. Eu não sei se isso aqui vai cair na prova, não. Que é por meio dessa fórmula aqui, ó. Equação de Gauss. Tem que ver se tá para estar nos assuntos para a prova. Mas para desencargo de consciência, a fórmula é essa, onde você utiliza nas lentes. Certo? Aumento linear transversal, ó. Que é aqui. Referencial gaussiano e regras de sinais, ó, usando sempre sinal maior e menor, e a distância focal, que o F é igual a R sobre 2. Pronto. Com isso, vou terminar aqui o vídeo, terminar aqui o bloco, para partir para um novo bloco e fazer questão.